Palavras mudas. As palavras ferem, as palavras fedem, as palavras alegram, as palavras nos ajudam. Tem do mal e do bem, assim como tem palavras que fedem a esgoto e que ardem no coração, como também as que nos encantam, nos agradam, nos fazem rir. Tem também palavras mudas, que são ditas e entendidas no silêncio de um olhar. As palavras revivem, eu te amo. As palavras matam, adeus. A vida seria melhor se as palavras fossem mudas. Mas todos nós, a cada dia, temos que estar de queixo erguido e ombro para trás para podermos enfrentá-las. Gente, essa foi a minha primeira poesia, a minha primeira obra publicada. Eu tinha 11 anos, estava na 5ª série e foi publicada no livro da escola. A partir daí, isso me despertou para a literatura, para a estrada literária, né? Me despertou ainda mais. Eu já lia muito e quando eu tive a chance de fazer essa poesia, foi que eu pensei assim, nossa, eu acho que eu devo escrever mais, eu acho que eu vou continuar escrevendo, porque eu vi que se tratava de algo vital, de algo meu, de uma necessidade minha de transpor os meus sentimentos. Essa poesia que eu acabei de ler tinha surgido de um dever de casa. Sim, era um dever de casa que tínhamos que fazer. O nosso dever era fazer uma poesia sobre palavras e eu fiz essa poesia aos 11 anos de idade e acabou sendo publicada no colégio. Teve também um sarau, eu recitei essa poesia e assim eu comecei a minha jornada. Eu lembro muito bem, na época que eu escrevi essa poesia, eu tava com um sentimento de tristeza. Eu não lembro exatamente por que eu estava triste, não lembro mesmo. Mas eu lembro de estar triste com alguma coisa que me foi dita naquele dia em particular ou alguns dias anteriores. E eu escrevi sobre palavras, aproveitei a linha do dever de casa e escrevi aquilo que eu estava sentindo, que as palavras significavam para mim. Eu não sabia que as pessoas iam gostar tanto do poema, eu não tinha ideia de que ia entrar pro livro do colégio. As pessoas gostaram muito, só que eu tava muito mais preocupada em colocar pra fora de alguma forma tudo que eu tava sentindo naquele momento, né? Uma criança de 11 anos estava sentindo o que ela tava pensando sobre as palavras. Depois disso, eu comecei a escrever outras poesias. Também fazia coleções de diários. E eu fazia muitas poesias nesses diários, né? Eu fazia poesias que tratavam do meu dia a dia, da minha rotina, da vida na escola, da minha percepção da sociedade mesmo enquanto criança, né? De todas as dúvidas que eu tinha, de todos os sonhos que eu tinha. Então eu comecei por essa linha, né? Por essa poesia. Aliás, a poesia é o néctar da vida. Algumas pessoas podem achar essa frase até clichê, mas eu sempre levo ela comigo, né? A poesia é muito importante na literatura brasileira. Como eu tinha mencionado antes, eu comecei assim e depois eu pensei, por que eu não tento escrever uma história, né? Porque eu já tava, antes mesmo de escrever essa poesia, eu já tinha começado a ler bastante, até por influência da minha mãe, eu tinha começado com esse hábito da leitura. O primeiro livro, assim, que eu lembro de ter lido e ter me chocado foi O Meu Pé de Laranja Lima. Eu lembro de ter chorado muito depois que eu li esse livro e eu também pensei, nossa, eu quero escrever também. Eu também quero escrever porque eu também quero provocar sensações semelhantes nas pessoas, eu quero provocar reações. Então comecei a escrever histórias, comecei a escrever várias histórias, só que elas nunca acabavam, elas sempre ficavam incompletas, porque eu logo enjoava e daí tinha uma outra ideia, aí partia para uma outra história. Aí eu até tentava escrever vários livros ao mesmo tempo, só que não adiantava, eu não conseguia, eu sempre interrompia a escrita, mas eu vivia escrevendo, gente, eu vivia escrevendo. Nas aulas eu escrevia bastante, nos intervalos das escolas eu escrevia bastante,
principalmente poesias, né? Sobre coisas que eu tava sentindo. Principalmente assim, quando a gente tá naquela fase, né? A gente tá entrando naquela fase, no meu caso, 11 anos era pré-adolescência por aí, e tem muitos sentimentos dentro da gente, né? Tem muita coisa que a gente quer colocar pra fora e não sabe como. Então, escrever foi a maneira que eu encontrei. No meio das aulas também, quando eu terminava as lições, claro, eu escrevia também as minhas percepções, eu anotava meus sonhos, eu escrevia sempre, porque eu já percebia que para mim aquilo era uma necessidade. Eu precisava transpor, eu precisava transgredir o que tinha dentro de mim e colocar no papel. E eu escrevia quando eu tava na escola, até na universidade. Esse ato foi até a universidade mesmo. Eu escrevia no caderno, a caneta mesmo, coisas que me vinham ao pensamento, né? E a partir daí, com isso que eu escrevia tudo, eu tenho até uma caixa, né, de escritos meus, de todos esses escritos que eu fui acumulando. Tem uma coleção de diários também, né? Eu tenho uma coleção intocável, assim, de diários. Foi aí que, como eu mencionei no meu primeiro vídeo, aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição se você não assistiu ainda, eu completei a minha primeira história aos 13 anos de idade, porque aos 13 anos de idade eu pensei assim, não, agora eu vou escrever um livro do início ao fim, e esse é o meu comprometimento. Eu vou escrever um livro do início ao fim. E eu não contei pra ninguém que eu estava escrevendo um livro, mas essa era a minha promessa, que eu não ia largar o livro pela metade, eu ia continuar escrevendo ele até a conclusão. E realmente eu cheguei até o final. Foi o primeiro livro que eu cheguei até o final. Só que ele não foi publicado e também não pretendo publicar, porque tinha muito daquelas questões românticas de uma menina de 13 anos. É uma história de um vampiro que se apaixona por uma mortal, né? Por uma moça. Mas isso foi antes, só pra lembrar, tá? Isso foi antes de Crepúsculo virar moda, né, e começar a contagiar todos os adolescentes daquela época. Mas o tema tinha essa abordagem. E mesmo que ele não tenha sido publicado, mesmo que não seja publicado, eu guardo ele ainda, porque ele se tornou um símbolo pra mim, uma força pra mim. Então eu tenho ele guardado no meu computador. E eu acho que isso é muito importante, a gente guardar nossos escritos porque os escritos fazem parte da nossa vida, né, de quem somos. Quando a gente relê o que a gente escrevia na época, a gente retoma consciência do quanto a gente mudou, de quem a gente era naquele tempo, naquela época, quais eram os nossos pensamentos e por que a gente pensava daquele jeito. E a gente acaba dialogando com nós mesmos quando a gente relê o que a gente já escreveu, né? Então tinha até ideias de vários livros que alguns acabaram não indo pra frente, outros foram. Aí depois da poesia, na época do Orkut, ó, já tô denunciando minha idade. Aqui. Na época do Orkut existia algumas comunidades que se chamavam web novelas, ou eu diria fanfics. Eu lia muito nessas web novelas e eu pensei assim, eu vou escrever, agora eu vou começar a escrever contos. Então comecei dos 13 até os 16 anos, eu escrevia vários contos. Não chegava a escrever um romance assim, eu escrevia vários contos, até que eu decidi escrever Céu de Gris, que na época não tinha nem aquele título, eu não fazia a menor ideia de que título ia ter aquela obra, que foi lançada quando eu tinha só 24 anos, mas eu comecei aos 16 anos a escrever Céu de Gris, e depois eu retomei a história porque eu vi que ela tinha um potencial legal para ser publicada e para alcançar novos públicos, né, um público young adult, e não só o público adulto, né, que é o principal público-alvo das minhas obras. Essa foi a minha jornada, né? De poesia, poemas, para contos, né? Vários contos, até os romances. E é aquela coisa, né? Quando a gente reconhece que precisa escrever para transbordar alguma coisa que está presa em nosso espírito, alguma coisa que está presa na nossa alma. Eu guardo esse livro, Aventuras no Papel, no ano de 2007, quando eu tinha 11 anos, eu guardo ele com muito carinho. Eu lembro que teve também a noite de autógrafos com os outros alunos que também fizeram obras impactantes, que impactaram os professores de alguma forma, e tudo foi muito especial para mim. E desde então sempre permeava na minha cabeça a ideia de lançar um livro, de lançar um romance, e hoje eu tô com 3 livros
publicados e um a caminho, O Sopro da Brenha. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre essa obra que tá chegando, que está no forno, O Sopro da Brenha. Deixa aqui nos comentários se você quer saber mais. E é isso, foi assim que minha jornada foi acontecendo. Aí eu lembro que eu entrei na faculdade, parei um pouco com a escrita quando eu comecei a fazer cursinho para vestibular, e aí depois eu sofri uma fase de bloqueio. Então aos 20 anos eu ainda escrevia algumas coisas ali e aqui, trechos curtos que não enveredavam para uma história de fato, mas eram trechos que eu tava sempre atenta e tava escrevendo. E então, depois que eu li A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, eu não lembro se eu tinha 19 ou 20 anos, mas eu comecei a ler A Paixão Segundo GH porque o tema me interessou, eu comprei no sebo, eu li, me encantei, entrei em estado de êxtase e falei, eu vou voltar a escrever, custe o que custar. E foi a partir daí, dessa força do meu espírito, que nasceu O Mundo por Francine B. Logo em seguida veio Espelho, depois retomei O Céu de Gris, refiz, foram feitas várias adaptações, e aí tô com esse livro a caminho das minhas bruxas e tô escrevendo um novo livro no momento. E é isso, assim, esse vídeo foi só pra contar como é que iniciou a minha jornada na escrita. Assim como também o tema da mulher em sociedade foi nascendo em mim, porque já na faculdade eu percebia algumas injustiças que envolviam o gênero feminino, e isso me chocava, algumas vezes até me machucava. Eu queria colocar pra fora, então foi aí também que eu pensei, preciso escrever sobre as mulheres, porque eu gosto desse tema, eu gosto de falar sobre mulheres. Quando eu tô falando de mulheres, eu tô falando de mim também, eu tô falando das minhas ancestrais, eu tô falando de várias outras mulheres no mundo, e é esse o meu propósito. Enfim, é isso, foi um esclarecimento de como eu entrei para esse mundo, para essa jornada da escrita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, ative os sininhos de notificações para receber uma notificação de vídeo novo aqui no meu canal, e deixe o seu like, porque você não faz ideia, mas isso me ajuda demais. Tenha um excelente dia, mantenha sua leitura em dia e uma boa leitura. A todos vocês, muito obrigada a todos que me acompanham no crescimento desse canal. Vocês não sabem, mas vocês estão ajudando, contribuindo na realização de um sonho.